Graça e paz, igreja do Senhor. Uma boa noite e que a paz do nosso Deus inunde os nossos corações. É interessante que a irmã estava alertando aqui em relação às mensagens diárias. E é algo que de vez em quando eu encontro por aí essas mensagens. Recentemente, eu tenho o costume de ir ao mesmo barbeiro, né, o mesmo cabeleireiro há bastante tempo. E eu costumo informá-lo dessas mensagens e passar para ele onde ele encontra essas mensagens. E aí, a última vez que eu fui, tinha uma pessoa pregando. E aí, então, ele me perguntou: você sabe quem é esse que está pregando? Eu disse: eu sei. Ele diz: olha, eu tenho escutado todas as suas mensagens. E isso, meus irmãos, indica que o trabalho não é em vão. E nós precisamos ficar atentos a isto. Eu acredito que muitos outros irmãos têm feito também essa divulgação. Eu acredito que seja importante que todos façam isso, independente de quem seja. Porque isso significa difundir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E eu digo aos irmãos, às irmãs, que essa divulgação, ela vai chegar no coração de alguém, como já chegou, e essa pessoa me disse que nos momentos mais difíceis, ela esperava que a mensagem fosse divulgada para que ela pudesse meditar nessa mensagem. E eu convido os irmãos a ouvirem exatamente aquilo que a irmã falou aqui. Se a gente tem a oportunidade de ir a tanto lugar, por que não permitir que essa palavra do nosso Deus chegue a algum lugar? Nós temos aí o celular, né? As mídias. É uma facilidade muito grande. Mas às vezes a gente não percebe que este instrumento pode ser um instrumento de evangelização. Um instrumento que leve a paz para os corações aflitos. E é tão simples fazer isso. É tão simples que a gente às vezes não dá a devida importância. E às vezes, né, as pessoas pensam que é preciso fazer muito mais. E a gente precisa fazer as grandes coisas a partir das pequenas coisas. Não chegaremos a lugar nenhum se a gente não der o primeiro passo. Se a gente não acreditar. Se a gente não crer que tudo é possível àquele que crê. E outro lembrete é sobre a ceia da igreja. O calendário foi colocado já tem algum tempo, antes de eu sair das férias, eu tirei uns dias, e está ali
até o último dia deste ano. E eu pedi ao irmão Lívio que estivesse providenciando, isso aqui é um marcador de Bíblia. Eu pedi a ele que confeccionasse aí para distribuir para todos os membros da igreja e aqueles que não são congregados, são visitantes e queiram estar aqui participando da ceia do Senhor. Que seja um momento onde a gente possa estar aqui celebrando. E ali está naquele ponto ali de avisos e o outro no anexo. É somente lembrando aos irmãos que existe esse aviso e eu peço a atenção dos irmãos para esses detalhes. Mas vamos abrir a palavra de Deus em duas passagens. Uma em Neemias, capítulo 3, verso 15 a 16. João, capítulo 9, verso de 1 a 7. Neemias, capítulo de número 3, verso 15 e verso 16. O texto, ele vai nos dizer o seguinte: e à porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Hazer, líder do distrito de Mispa. Este edificou e a cobriu, e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Hasselá, ao pé do jardim do rei e até os degraus que desce à cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azbug, líder da metade de Bet-Zum, até defronte dos sepulcros de Davi, até o tanque artificial e até a casa dos valentes. João, capítulo de número 9, vamos ver aí, versículos 1 até o 7. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Pai de misericórdia, de imensa bondade, peço-te, ó Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento, que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos orientando mais uma vez. Ó Pai de misericórdia, que essa palavra venha nos ensinar, que essa palavra também venha nos lavar, como sempre tem feito, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu fiz algumas pesquisas e eu estou falando hoje sobre a fonte, a porta da fonte. Eu já falei de algumas portas aqui na escola bíblica.
E o que eu vejo, lendo, porque eu me dediquei a isso, minha curiosidade aguçou, e eu comecei a procurar exatamente significados especiais, significados espirituais para estas fontes. O que elas representavam? O que ela representa hoje? O que essas portas significam para a igreja dos dias atuais? Do mundo contemporâneo, da vida corrida, das situações vividas todos os dias. O que essas portas têm a nos ensinar? Até porque nós somos uma grande cidade. Nós somos um templo, diz a palavra de Deus. E o Senhor tabernaculou nesse templo que somos nós. Então nós precisamos muitas vezes refletir sobre isso. E eu aceitei esse desafio. E eu tenho refletido, e nessa noite eu quero falar aqui algumas coisas sobre essa porta da fonte. Primeiro eu quero dizer que a água no Oriente é um dos ingredientes mais importantes. E quiçá nos dias de hoje também. Porque creio que aqui as donas de casa, as pessoas, de modo geral, elas podem até ter facilidade em conviver com a falta da energia elétrica. Porque ninguém toma banho com energia elétrica, não é? Mas a gente não pode deixar de tomar banho todos os dias. Não pode deixar de ter um alimento. E a água é muito importante porque a água nos traz exatamente essa ideia de bênção. Vocês já viram que todas as terras que são permeadas pela água, por um rio, por um riacho, por um lago, é benquista. É uma terra desejada. É uma terra que todo mundo quer porque tem água. E quando não tem água, vocês sabem muito bem que a gente tem que cavar um poço. Porque a água é vida. Quem quer plantar precisa de água. Quem quer criar precisa de água. Quem tem planta em casa sabe muito bem. Eu cheguei aqui e minha esposa estava ali pegando água para colocar nas plantas. Facilidade, né? Vai ali, pega um pouco de água e coloca nas plantas. Há pessoas que andam quilômetros, é melhor palavreado, léguas, para pegar água. E não é água de boa qualidade. Quem já teve a experiência de beber água fora do município de Camaçã sabe do que eu estou falando. Água boa nós temos. E precisamos agradecer por isso. Porque essa água é uma água muito leve. Há lugares aí que a água é extremamente pesada, salobre. Você não consegue. E você não precisa ir muito longe, não. É só ir até a Feira de Santana. Se alguém já teve a oportunidade de ir até a Feira de Santana, sabe do que eu estou falando. Beber água daquela região ali é uma coisa difícil. E o que eu quero dizer é que água é algo que nos abençoa muito. Às vezes a gente não percebe. Mas Deus nos abençoa. A chuva. E a gente às vezes não percebe, né? Ah, mas está chovendo demais. E quando não chove, a gente começa a reclamar que não está chovendo. E tem um ineto, né? Que diz, sabeis falar de tudo, né? Sabeis falar da chuva, do calor, parece, né? De todas essas coisas, mas não sabeis falar de Cristo. E o que eu quero trazer nessa noite aqui é exatamente esta porta. Essa porta da fonte, de onde jorra água.
Porque precisamos restaurar esta porta, porque esta porta da fonte é o próprio Cristo. É onde jorra a água viva. E nós, como igreja do Senhor, não podemos esquecer disso. A nossa nutrição, a nossa água vem de Cristo. Eu não estou falando agora de água de beber, para lavar roupa. Eu estou falando da água da vida. Porque Cristo é vida. E nós estamos aqui falando nesse sentido de a fonte, a porta da fonte, ela precisa ser restaurada. Porque ela aponta para o caminho, o lugar verdadeiro, a fonte verdadeira. E essa fonte verdadeira não se esgota. O texto diz aí que ela foi restaurada por Salém. Ele reparou até o açude que ficava na proximidade do jardim do rei. E ele está falando aqui, até a região do túmulo de Davi, nas proximidades da casa dos valentes. Aqueles homens que estavam juntos com Davi, lutando com Davi. E é interessante que nós precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque essa fonte precisa ser restaurada, essa porta precisa ser restaurada, essa porta que dá acesso à fonte. Porque essa fonte é lugar de amor e de misericórdia. E eu quero dizer uma coisa, por incrível que pareça, o lugar onde mais deveríamos encontrar amor e misericórdia é no meio do povo de Deus. Mas, lamentavelmente, nós fomos destruídos pela religiosidade, que é capaz de nós encontrarmos menos amor, menos misericórdia, exatamente onde nós gostaríamos de tê-la. E a porta da fonte que nós vemos no texto é algo que em Israel existia vários tanques. Existia vários tanques em várias regiões, utilizados para purificação e para batismo de prosélitos. 2 desses tanques eram muito famosos. O tanque de Betesda, que isso é conhecido, significa casa de misericórdia, e o tanque de Siloé. A porta da fonte dava acesso ao tanque de Siloé. E essa porta também ficou famosa nos evangelhos, né? Betesda, Jesus cura um paralítico. Em Siloé fica famoso porque Jesus, né, chega ali, e nós vimos o texto lá em João, capítulo 9, a partir do verso 1, que ele fica ali, né, naquela cidade, ou seja, passando pelaquela cidade, ele cura um cego de nascença. O cego de nascença é curado naquela cidade. E essa cura é por demais interessante. Por quê? Porque ele cura Bartimeu, o cego Bartimeu, dizendo: vê, a tua fé te salvou. Mas no caso aqui de João 9, o cego que ele manda se lavar na fonte de Siloé, é interessante que acontece algumas coisas. A primeira coisa que acontece é que ao passar os discípulos perguntam: mestre, esse homem está cego, quem foi que pecou? Foi os pais ou foi ele? E Jesus Cristo responde: não foi nem o pai, nem não foi a mãe, mas foi para a glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, eu acredito que estes discípulos
Eles estavam com a síndrome dos amigos de Jó. Tudo é pecado. Se você está passando por isso, é pecado. Se você está passando por aquilo, é pecado. E aí, então, o que acontece? Ele estava enfermo. Se ele estava enfermo, é porque alguém pecou. Eu tenho que arranjar o pecador. Eu tenho que arranjar o Cristo para eu crucificar. O que os discípulos estavam dizendo nas entrelinhas é exatamente isso aí. Deus tem os seus propósitos. E Ele realiza os seus propósitos, independente daquilo que a gente, muitas vezes, acredita que Ele pode fazer. E Deus faz. E é interessante que me chama a atenção, porque Jesus Cristo cospe. Muitos aí podem estar dizendo, nheca, coisa estranha, falta de higiene, misericórdia. Não é isso? É o interessante que a gente começa a pesquisar e começa a entender por que Jesus Cristo fez isso. Ele passa exatamente, cuspe ali naquela lama, na mão, e depois vem e passa no rosto do cego. E o que eu quero dizer aqui, o que é que ele faz? Ele manda o cego lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, meus irmãos, é um tanque de purificação. Ele estava exatamente ali, estrategicamente colocado para todas aquelas pessoas que fossem ao templo, antes de entrar no templo, tinha que se purificar naquela fonte, que era também conhecida como piscina, porque você tinha que se lavar. E ali só 2 pessoas naquela comunidade, ou que naquele povo, era dispensada. Era dispensada de se lavar. Os sacerdotes e os levitas. Só eles. O resto tinha que passar por ali e se lavar. E é interessante, meus irmãos, que se você tivesse alguma questão física aparente, você não podia se banhar ali também. Você também não podia entrar no templo, porque você era discriminado. Porque a ideia era o quê? É pecado. É pecado, você não pode acessar a fonte. Você não pode. Você tem problema de saúde, então não pode se lavar, não pode entrar no templo. E o interessante é que ali Jesus diz ao cego, vá e lava-te. E o cego vai e lava, e diz o texto que ele vê. E se vocês quiserem exatamente continuar lendo esse texto, vai ver que se trava uma discussão, porque aqueles cegos lavam, e depois aqueles que estão sempre de plantão para criticar, eles começam a indagar ao cego. Você era cego mesmo? Ou você está arranjando tudo isso aí para entrar no templo, para dizer que foi curado? E eles fazem uma reunião. Eles realizam uma reunião para indagar, para questionar, para colocar na parede aquele homem que não era mais cego. E aquele homem diz, eu não sei quem é este homem, eu só sei que ele me curou. Eu só sei que ele me curou. E eles não estavam satisfeitos com isso, e aí foi procurar o pai e a mãe desse cego. Vai procurar o pai e a mãe. Sabe para quê? Vai dizer, vocês não estão inventando nada não, aquele menino era cego realmente, desde nascença. E os pais dizem, olha, é cego desde nascença. Ele
é cego desde que nasceu. E se vocês continuarem aí lendo o diálogo, vai encontrar exatamente que novamente o cego é chamado. Ele diz assim: rapaz, eu não sei quem ele é, eu só sei que ele me curou. Isso não é suficiente para vocês, não? Porque esses homens estavam carregados de ideias, estavam carregados de religiosidade. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Qual é o lugar do pecador? Onde o pecador deve estar? O pecador regenerado, ele todo dia tem um encontro com Cristo. E ele não deixa de estar na presença do Senhor. E nós não podemos esquecer isso, mas a religiosidade está dizendo: não, você é impuro, você não pode entrar aqui, você não pode fazer parte disso. E isso muitas vezes tira exatamente a oportunidade de você ser curado. Por quê? Porque há diversas acusações. É como se nós fôssemos todos perfeitos, e nós não somos. Não somos perfeitos. E isso eu estou aqui trazendo porque a fonte que eu estou falando, que essa fonte é o próprio Cristo, e Cristo nos chama, Ele é amor, Ele é cura, Ele é misericórdia. E eu quero salientar aqui, meus irmãos, que aquela religiosidade não permitiu que aquele cego entrasse no templo. E Jesus Cristo utilizou um artifício. Vai lá. Joga aqui essa lama no seu olho e você vai agora se lavar. E você será curado. E quando você entra no templo, as pessoas que ficam à porta vão ver. Ele não tem defeito nenhum. Porque quando nós entramos ali, pelaquela porta, a porta do templo, que é onde o Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está dizendo o seguinte: olhe, os seus pecados agora, eu sou aquele que suporta todas as coisas. Nenhuma acusação existe em você ou sobre você. Porque eu lavei com o meu sangue e purifiquei. Porque eu sou a fonte que lava, purifica e enxágua todos os pecados. É interessante, meus irmãos, Jesus Cristo está nos chamando para nos abençoar, mas muitas vezes há religiosidade seletiva. Religiosidade seletiva é muito perigosa, porque a gente quer separar. E interessante, eu estava vendo, né, uma frase que é mais ou menos assim. É que ela diz que você não deve condenar ninguém pelo pecado que você foi perdoado. Porque às vezes nós queremos condenar as pessoas por um pecado que o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou e está perdoado. Diz a palavra de Deus que Ele joga os nossos pecados nas profundezas abissais, para não se lembrar mais. E alguns dizem que Ele coloca uma placa: é proibido pescar. Porque tem gente que gosta de pescar pecado. Gosta, e isso aí é algo que prejudica, porque Jesus Cristo veio, nos lavou, nos purificou. E aqueles homens ali estavam impedindo que o cego entrasse no templo. Para ouvir o quê? A palavra que liberta. O Deus que dá esperança. O Deus que traz salvação.
Como eu falei aqui, os amigos de Jó acusaram Jó. Queriam encontrar exatamente um pecado na vida de Jó. Muitas vezes, será que não é assim na igreja? Queremos encontrar o pecado de alguém? Estamos vigiando, mas nós, muitas vezes com esse tipo de comportamento, afastamos as pessoas, como nós fôssemos perfeitos. Restaurar a porta da fonte é abrir a oportunidade para aqueles que nos julgam, que se julgam indignos. É assentar na presença de Deus. Vinde benditos, porque na minha casa há descanso, nos meus braços há segurança. É interessante, meus irmãos, que às vezes as pessoas têm a ideia de que pode estar expulsando as pessoas. E às vezes o comportamento faz isso. O comportamento faz com que isso aconteça. E como eu estou aqui nessa noite falando de fonte, eu estou dizendo que a fonte simboliza o próprio Deus. A fonte, ou a porta da fonte, é ir ao lugar onde Deus está. E aqueles homens estavam proibindo que pessoas entrassem no templo para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Se ajoelhar na presença do Senhor. Como diz as Escrituras, quando você entra na presença de Deus, rios de água viva fluirão de você. Ou seja, quando nós somos lavados e remidos, jorra de dentro de nós uma fonte inesgotável. E essa fonte, ela jorra para abençoar outras pessoas. Para abençoar pessoas que estão necessitando de uma palavra de paz, de uma palavra de esperança, porque está perdido. É interessante que eu estava lendo e me lembrei de 2 Reis, capítulo 5, que fala de Eliseu com Naamã, né? Eliseu manda Naamã se banhar no rio. 7 vezes. E esse rio é o Rio Jordão. E as águas descem das montanhas, os desgelos das montanhas descem. E as águas começam a singrar os vales e formam o grande rio. E sabe o que é que esse rio faz? Esse rio sai abençoando todas as margens. E quando nós, meus irmãos, nós estamos diante da fonte, nós somos abençoados. Quando eu estou falando aqui nesse momento sobre restauração da porta da fonte, estamos restaurando nossa relação com Deus. Por quê? Porque a gente precisa estar cada vez mais ligado, lavado, nutrido. E a gente sabe muito bem, né, como nesses dias aí de doenças, né? As coisas que mais os médicos recomendam é que você faça o quê? Uso bastante de líquido. Para fazer o quê? Para estar colocando água dentro do seu organismo. Para ajudar você a jogar para fora as toxinas. E nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. A mensagem está dizendo, olha, restaura essa porta. Permita que essa porta seja restaurada. Porque a porta da fonte está me trazendo vida. E eu não posso fechar esta fonte.
porque ela continua me alimentando todos os dias. Eu não posso estar com as religiosidades, dizendo que isso ou aquilo é pecado, isso, aquilo é outro, e ninguém pode viver em paz, porque já existe a acusação do mundo. Mas o nosso Deus não é acusador, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso libertador, Ele é a fonte. E nós precisamos restaurar essa fonte, principalmente dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, restaura, Senhor. Senhor, esteja mais uma vez me dando a oportunidade de ouvir a tua voz. Porque é dessa fonte, essa fonte que fertiliza e fertiliza a minha vida. Eu só posso dar frutos, eu só posso ficar verde se tiver água. Se tiver água. Senão vai ficar seco, esturricado. É uma planta, mas uma planta seca, que não é frutífera. Muitas vezes, mas dá galhos frondosos, que ali aninha os passarinhos e que dá sombra. Porque a palavra de Deus diz, né? O Salmo 23 vai falar sobre isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e aí ele caminha. Só como as águas que tranquilas, né? Que todos os dias está me fazendo o quê? Está me alimentando esta água que vem. Para quê? Para que eu continue nutrido. Para que eu continue certo de que, apesar do deserto da vida, das lutas que você tem passado, o Senhor é a fonte onde vai lhe dar tudo aquilo que você necessita. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque nós precisamos cada vez mais estar unidos nesse relacionamento com Deus e com o próximo. Porque Ele alivia as nossas dores, alivia as nossas chagas. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é isso? Quem não está sobrecarregado nesses dias? E eu não estou falando aqui de trabalho, eu estou falando aqui também das preocupações. Porque as preocupações muitas vezes cansam mais do que o trabalho. E como cansa? Porque você às vezes vai dormir e fica pensando naquele problema, naquela situação. Ou não é assim? Ah, não, eu vou deitar. Sim, a gente deita. E diz a palavra de Deus que você entrega o seu sono, a sua noite ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele abençoa. Eu tenho certeza que Ele é a fonte. E nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Porque a fonte era o lugar onde se purificava para entrar no templo. E as pessoas estavam impedindo. E hoje tem muita coisa que tem aparecido para impedir que a gente entre no templo do Senhor. Que a gente venha para a casa do Senhor. Que a gente participe da comunhão com o povo de Deus. E a gente não percebe. A verdade é essa. Para que isso? Para ir aos poucos lhe afastando, lhe esfriando, lhe trazendo a ideia de condenação. Mas eu digo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que diz a palavra. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas eu digo uma coisa:
Restaurar a porta da fonte é aceitar todos os dias que há uma purificação em você e que essa purificação é produzida pela palavra de Deus. É produzida pela palavra de Deus. Eu gosto muito daquela passagem, está João 3, né? Que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, né? Claro, doutor da lei, homem da sociedade, da elite, e não ia querer se ver misturado com um judeu que estava ali pregando, que ninguém sabia o que era. Muito bem, ele vai à noite, chega lá, faz algumas indagações para Nicodemos. E Jesus disse, é necessário você nasça de novo. Que não nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não entende nada. E Jesus Cristo diz assim, rapaz, você é doutor da lei e ainda não aprendeu. Não aprendeu porque a regeneração e essa regeneração e a nova vida que nós experimentamos vem exatamente através da palavra de Deus. Ela que nos fala. É ela que nos conduz. E a palavra de Deus vai dizer em Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é pela justiça, porque alguém pode dizer, não, eu sou um justo. Não há um justo. Um justo você quer. É o que a palavra de Deus nos orienta. E Efésios capítulo 5, 26 diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra do Senhor. Essa fonte inesgotável. Essa fonte que jorra todos os dias. É um manancial. Estamos com ela aberta aqui. E nós precisamos crer. Segundo João 15, 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É o que a palavra de Deus nos diz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é algo muito forte. E não existe resistência para ela, porque o lugar que ela entra, ela faz uma revolução. Ela muda a vida da pessoa. A palavra é assim. E muitas pessoas como era, e você vê isso na vida cotidiana, e Jesus Cristo coloca isso quando estava ensinando na região. Como foi que ele estava ensinando? Ele estava ensinando a verdadeira palavra de Deus. Não eram as doutrinas dos homens, mas ele estava falando da palavra, a palavra que liberta, o poder que liberta, a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus tem revolucionado. Lá em Atos, e vai um texto que vai dizer o seguinte, aqueles que alvoroçaram o mundo, chegou aqui até nós. Então a palavra, ela nos alvoroça, nos dá coragem, nos dá determinação, mesmo diante de tanta turbulência, para a gente continuar. Essa fonte que jorra dentro de nós. E eu quero dizer que a fonte, essa fonte, fala de bênção, fala de plenitude. E nós não podemos esquecer isso. E é um convite para a gente ir todos os dias a essa fonte. Por quê? Porque esse Cristo pode aliviar esta fonte que é o nosso Senhor e Salvador. Ele vem e alivia as nossas sedes.
alivia as nossas fomes e alivia os nossos cansaços. Por isso que eu quero sempre lembrar do tema desse ano: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É dessa fonte que vem a sua persistência, meu irmão. É dessa fonte que vem a tua coragem, a tua determinação, porque é dessa fonte que nós bebemos todos os dias, e essa fonte está aqui, a palavra de Deus. É ela que tem nos impulsionado cada vez mais. Mas eu creio que muitas vezes fica difícil. Por que eu estou falando isso? Porque tem um texto na palavra de Deus, que está lá em Gênesis 21, 17 e 19, quando Agar estava no deserto, desiludida, vendo o seu filho morrer, e o Senhor manda um anjo. E o que é que o menino precisava? De água. De água. E o interessante é que quando a gente lê o texto, quando o anjo abre os olhos de Agar e ela vê a fonte, e eu digo para vocês, meus irmãos, tem uma fonte perto de você. Tem uma fonte perto de você. Só que muitas vezes a crise tirou a sua visão e muitas vezes estamos como cegos diante de tantas crises, tantas situações. Mas Jesus diz: vinde à fonte. Eu sou a fonte. E isso eu quero dizer, meus irmãos, porque Jesus Cristo diz assim: olha, você agora vai se lavar. E ele se lava. Ele vai ali, diante de uma orientação de Deus. Eu digo para vocês, a igreja precisa restaurar a porta da fonte. E que porta da fonte é essa? É a comunicação com Deus todos os dias. É a nossa relação com Deus todos os momentos da nossa vida. A igreja precisa restaurar esta relação com Deus, mergulhar em Deus, se apropriar das bênçãos que estão disponíveis na fonte que é Deus. Eu sempre falo aqui do hino, né, que diz: tenho por lutas passadas as mais terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. A fidelidade é algo, meus irmãos, que agrada a Deus. Eu não estou falando aqui de dízimo, de oferta, não. Eu estou falando de fidelidade a esse Deus. Em crer, em se derramar, e se deixar banhar por esta pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos regera, Ele nos gera de novo e nos faz uma nova criatura. É regeneração todos os dias, meus irmãos. Porque todos os dias nós temos que nos banhar. Ou não é assim? Eu tomo banho todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia. E quando eu estou falando dessa fonte aqui, é porque nós precisamos, todos os dias, ter esta regeneração a partir dessa fonte. E a fonte é o Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Esta a porta da fonte vai levar à fonte que é Jesus. Essa fonte que o Senhor vai te banhar. E essa fonte é uma fonte de alegria, uma fonte de alívio na alma, uma fonte de paz, uma fonte que lava e enxágua, a fonte que renova as nossas forças, renova os nossos sonhos. Não deixe de sonhar. Porque o Senhor quer que você sonhe. E nós não podemos esquecer que esse Deus é um Deus que é uma fonte inesgotável na sua vida, para a sua vida.